Saudações, companheiros. Observe essa ação rápida. Um homem caminha por um mercado comum. No bolso, um pager vibra. Uma mensagem chega. Segundos depois, uma explosão. O que parecia um dispositivo de comunicação simples era, na verdade, uma arma remota ativada a milhares de quilômetros de distância. Mas esse não foi um incidente isolado. Em diferentes pontos do Líbano, a mesma cena se repetiu quase simultaneamente. Dezenas de explosões. Mesma origem. Mesma execução. E quando os primeiros relatórios começaram a circular, uma pergunta dominou todas as outras. Como isso foi possível? O que está realmente acontecendo e como Israel conseguiu transformar dispositivos de comunicação em vetores de ataque sincronizado? Beirute. Explosões acontecem quase ao mesmo tempo em diferentes bairros da capital libanesa e em áreas controladas pelo Hezbollah no sul do país. Testemunhas relatam sons abafados, dispositivos eletrônicos pegando fogo e vítimas sendo socorridas com ferimentos graves em mãos, rostos e abdômenes. A confusão inicial dá lugar a uma constatação alarmante. Os pagers usados por integrantes do Hezbollah haviam sido comprometidos. A escala do ataque só se tornou clara horas depois. Centenas de dispositivos, múltiplas cidades, coordenação perfeita. E o resultado? Mais de 400 baixas em um único dia. Segundo fontes de inteligência ocidentais e relatos da imprensa internacional, os dispositivos foram adulterados antes mesmo de chegarem ao Líbano. A operação teria envolvido a inserção de pequenas cargas explosivas diretamente nos aparelhos durante o processo de fabricação ou distribuição. Quando ativados remotamente por um sinal específico, os pagers detonaram de forma coordenada. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Isso não foi uma sabotagem de última hora. Foi uma infiltração de longo prazo. O Hezbollah vinha utilizando pagers justamente para evitar a interceptação de comunicações por sistemas de vigilância eletrônica modernos. Satélites, drones e torres de interceptação conseguem rastrear smartphones com facilidade. Pagers, por outro lado, são analógicos, baratos e difíceis de monitorar. Ou pelo menos eram. A escolha desses dispositivos não era aleatória. Era parte de uma doutrina de segurança operacional baseada em tecnologia considerada ultrapassada demais para ser rastreada. O problema é que essa mesma simplicidade tecnológica permitiu que os aparelhos fossem comprometidos fisicamente, sem necessidade de hackear sistemas complexos. Bastava acesso à cadeia de fornecimento. E foi exatamente isso que Israel fez. Nos bastidores, o primeiro movimento veio de uma operação de inteligência que levou meses de planejamento. Segundo fontes israelenses, a campanha envolveu infiltração em redes de distribuição, substituição de lotes originais e controle sobre o momento exato da ativação. Cada dispositivo foi transformado em um vetor de ataque individual, mas todos respondiam a um comando central. A precisão da operação revela planejamento de longo prazo. Não foi uma ação improvisada, foi uma emboscada técnica. E o impacto foi calculado para atingir não apenas indivíduos, mas a confiança interna do Hezbollah em suas próprias ferramentas de comunicação. Agora pense nisso. Quantos desses dispositivos ainda estão em circulação? Quantos foram distribuídos, mas não ativados? E como o Hezbollah pode ter certeza de que outros equipamentos não foram comprometidos da mesma forma? A resposta é simples: não pode. Relatórios indicam que a operação foi dividida em fases. Primeiro, a identificação dos fornecedores utilizados pelo Hezbollah. Segundo, a criação de empresas de fachada para intermediar a venda ou distribuição dos equipamentos. Terceiro, a modificação física dos aparelhos em instalações controladas. Quarto, a inserção desses dispositivos na cadeia logística da organização. E, por último, a ativação remota no momento estratégico. Cada etapa exigiu coordenação entre diferentes unidades de inteligência. Cada passo representou um risco calculado. Mas o resultado final justificou o investimento. Logo em seguida, a resposta não tardou. O Hezbollah emitiu comunicados oficiais admitindo o ataque e prometendo retaliação. Hassan Nasrallah, líder da organização, classificou o episódio como um ato de guerra sem precedentes e acusou Israel de violar todas as convenções internacionais. Moscou e Teherã também se manifestaram, com o Irã classificando a ação como terrorismo de Estado. Mas as palavras são uma coisa. A capacidade de resposta é outra.
Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, Israel manteve silêncio oficial. Nenhuma declaração pública, nenhuma confirmação ou negação. Apenas o silêncio característico de operações conduzidas por agências de inteligência que operam fora dos protocolos convencionais. Esse padrão de comportamento é típico do Mossad e de unidades militares especializadas em guerra eletrônica e sabotagem tecnológica. E esse silêncio diz mais do que qualquer comunicado oficial jamais poderia dizer. O que parecia controle, na verdade, era o início de uma escalada. Especialistas em defesa apontam que essa operação representa uma mudança no teatro de operações. Não se trata mais de ataques aéreos visíveis ou incursões terrestres. Trata-se de guerra invisível, conduzida por meio de cadeias de fornecimento, infiltração logística e manipulação de infraestrutura civil. E essa guerra invisível já estava acontecendo há muito tempo. Só que agora ela se tornou letal. Situação semelhante já foi vista anteriormente, quando um vírus de computador sabotou centrífugas nucleares iranianas sem disparar um único tiro. Naquele caso, o ataque foi digital. Neste é físico, mas a lógica é a mesma: atingir o adversário antes que ele perceba que está vulnerável. A operação também expõe uma verdade incômoda. Qualquer dispositivo eletrônico pode ser transformado em arma. Não importa se é um smartphone, um rádio ou um pager analógico. Se houver acesso à cadeia de produção ou distribuição, há potencial de sabotagem. Isso altera o conceito de segurança operacional em conflitos assimétricos. Do ponto de vista tático, a escolha de pagers como vetor de ataque foi brilhante. O Hezbollah tentou evitar a vigilância moderna voltando ao básico. Israel aproveitou exatamente essa decisão. Transformou a tentativa de segurança em vetor de vulnerabilidade. E aqui está a reviravolta. Ao tentar se proteger, o Hezbollah se expôs ainda mais. O que torna essa operação ainda mais impressionante é o nível de coordenação necessário para executá-la. Não basta apenas comprometer os dispositivos. É preciso rastrear onde cada um deles será distribuído, quem irá recebê-los e qual o momento ideal para acionar a detonação remota. Isso exige inteligência humana no terreno, monitoramento constante das redes de comunicação do Hezbollah e capacidade de operar dentro de território hostil sem ser detectado. Cada pager era um ponto de acesso. Cada explosão, um nó estratégico eliminado. A execução simultânea das explosões indica que Israel possuía controle total sobre a rede comprometida. O resultado foi um golpe que afetou diretamente a cadeia de comando e controle da organização, desarticulando células operacionais e criando um clima de paranoia interna. E paranoia é o pior inimigo de qualquer estrutura militar clandestina. Agora, o Hezbollah enfrenta um dilema operacional crítico. Se não pode confiar em pagers, não pode confiar em walkie-talkies. Se não pode confiar em rádios portáteis, não pode confiar em laptops ou tablets. A confiança foi quebrada na raiz. E sem comunicação segura, qualquer organização militar perde capacidade de coordenação em campo. Mas o impacto vai além da perda de equipamentos. A operação gerou um efeito psicológico devastador. Comandantes hesitam, operadores duvidam, a hierarquia vacila. E enquanto isso, Israel observa e coleta informações sobre como o Hezbollah reorganiza suas comunicações. Porque toda reação também é uma fonte de inteligência. A lição estratégica aqui é clara. A guerra moderna não depende mais apenas de mísseis, tanques ou aviões de combate. Depende de controle sobre infraestrutura, acesso a cadeias logísticas e capacidade de manipular o que o adversário considera seguro. Israel demonstrou que possui todas essas capacidades. E demonstrou isso de forma espetacular. A operação também levanta questões sobre vulnerabilidades globais. Se pagers podem ser comprometidos, o que mais pode? Roteadores de internet? Equipamentos hospitalares? Sistemas de controle industrial? A resposta é preocupante. Potencialmente qualquer coisa que dependa de eletrônica pode ser transformada em vetor de ataque se houver acesso à cadeia de fornecimento. E essa realidade muda tudo. Para o Hezbollah, a reorganização não será fácil. A organização precisará revisar todos os seus protocolos de segurança, substituir equipamentos, verificar fornecedores e reconstruir confiança interna. Tudo isso enquanto mantém operações em andamento e responde a pressões internas por retaliação. É um desafio monumental. E Israel sabe disso. Mais do que isso, Israel conta com isso.
Porque enquanto o Hezbollah está ocupado reconstruindo sua infraestrutura de comunicações, está vulnerável, está exposto, está reagindo, não agindo. E em conflitos assimétricos, quem reage perde a iniciativa. A operação dos pagers não foi apenas um ataque. Foi um movimento de xadrez que força o adversário a reorganizar todo o tabuleiro. E enquanto o Hezbollah move suas peças, tentando recuperar posição defensiva, Israel já está várias jogadas à frente. Analistas militares também apontam para outra dimensão da operação. A mensagem enviada para outros grupos armados na região. Hamas, Jihad Islâmica, milícias iraquianas e sírias assistiram ao que aconteceu no Líbano. E todos chegaram à mesma conclusão. Se Israel conseguiu fazer isso com o Hezbollah, pode fazer com qualquer um. Essa é a arte da dissuasão moderna. Não é apenas sobre capacidade militar convencional. É sobre demonstrar que você pode atingir o adversário de formas que ele nem imagina. É sobre criar incerteza estratégica. É sobre fazer o inimigo questionar cada equipamento, cada fornecedor, cada decisão logística. Israel demonstrou que não precisa invadir território inimigo para desmantelar infraestruturas adversárias. Basta controlar o que o inimigo usa para se comunicar. E essa é uma lição que outros atores estatais e não estatais certamente estão absorvendo neste momento. A pergunta que fica é: quem mais está sendo monitorado dessa forma agora mesmo? E mais importante, quantas outras operações semelhantes estão em andamento, aguardando apenas o momento certo para serem ativadas? A resposta a essas perguntas provavelmente nunca será pública. Mas uma coisa é certa: o campo de batalha invisível já está definido, e as próximas jogadas já estão sendo planejadas. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.